Os segredos para a vitória. Caminhando de cidade, o Senhor Jesus pregava o evangelho do reino, ensinando a palavra de Deus. As pessoas que pareciam de qualquer tipo de sofrimento iam às reuniões, ouviam-no pregar e recebiam grandes bênçãos de cura e libertação. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Todas as pessoas que estão fracas e sobrecarregados devem ir ao encontro do Senhor Jesus, porque o ser humano não tem estrutura em si mesmo para lutar contra o mal e vencer. Com o Senhor recebemos poder e nos tornamos aptos a olhar para o inimigo de dizer: acabou o diabo, não aceito mais em minha vida. Muitas pessoas, mesmo sendo de Deus, vivem sob uma espécie de consciência de indignidade. Diversas vezes, elas pedem perdão por um mesmo pecado que não há necessidade de novamente pedirem perdão por aquele erro. Quem age assim não se sente em condições de reivindicar no mundo espiritual aquilo que lhe pertence. Por outro lado, e graças a Deus por isso, existe a consciência de justiça, que ocorre quando alguém descobre por meio da palavra ser a justiça do Senhor. A pessoa que tem tal consciência entra na presença de Deus sem qualquer sentimento de inferioridade. Somos salvos pela graça, e isso nos torna a justiça de Deus em Cristo. Romanos 3, do 21 ao 26, 2 Coríntios 5, 21. É claro que devemos ser submissos diante de Deus. No entanto, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Sendo assim, não podemos nos considerar indignos, pois fomos libertos da potestade maligna e transportados para o reino de Cristo, Colossenses 1, 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não existe filiação ou nova criação sem justificação. O Mestre não foi um pecador, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas se fez pecado em nosso lugar. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Deus permitiu que as nossas transgressões fossem postas nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, e naquele instante, o Senhor Jesus tornou-se pecado em nosso lugar. O Senhor Jesus morreu 2 vezes. A primeira morte foi a física, quando expirou na cruz. A segunda foi a espiritual, pois o Senhor recebeu a nossa transgressão sobre si, sendo, por isso, abandonado pelo Pai. Sabendo de tal condição, o Senhor exclamou na cruz, Mateus 27:46b, Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, nem mesmo os anjos o socorreram, e o Senhor desceu ao inferno, pagando o preço de nos salvar. Por que o Senhor Jesus fez isso? Para que fossemos feitos justiça de Deus. A igreja do Antigo Testamento. A justiça de Deus não estava na igreja do Antigo Testamento, a qual se fazia representar pelo povo israelita. Aquela igreja tinha apenas a justiça do decreto, da lei. Entretanto, mesmo não sendo a igreja da justiça de Deus, eles realizaram milagres maravilhosos. Um deles foi a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Deus havia mandado Moisés lançar sobre o Egito a 10ª praga. Também os judeus, cada família devia matar um cordeiro e passar o sangue deste no batente na verga da porta. Essa era a ordem do Senhor Deus, pois, à meia-noite, o anjo da morte passaria para matar o primogênito das casas. Porém, onde houvesse sangue nos umbrais, o anjo da morte não entraria. A igreja do Antigo Testamento realizou maravilhas. Por meio de seus líderes e profetas, a igreja transformou águas amargas em potáveis. Êxodo 15, do 23 ao 25. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação e ali os provou. Tirou água da rocha. Êxodo 17:6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Parou o sistema solar, Josué 10:13, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Impediu que chovesse durante 3 anos e meio. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 18:1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Mandou que descesse fogo dos céus, 2 Reis 1 do 10 ao 12. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de 50, Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Fechou a boca de leões. Daniel 6:22. O meu Deus enviou seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Destruiu exércitos, dentre outras maravilhas.
A Igreja do Novo Testamento. Esse ministério é muito mais glorioso do que o primeiro. 2 Coríntios 3:9. Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da Igreja cristã, a do Novo Testamento, tem de ser infinitamente superior ao da Igreja do Antigo Testamento. Precisamos aprender a palavra e agir sobre ela, assumindo que é nosso, o próprio Senhor Jesus foi feito justiça entre nós. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. O Senhor Jesus foi feito a nossa justiça. Agora podemos levantar a cabeça e louvar a Deus. Você também pode fazer isso agora. Talvez você esteja pensando que não pode fazer isso porque está oprimido. Se essa é a sua condição, se você está passando por alguma dificuldade financeira ou por problemas de saúde, chegou a hora de dar um basta nessa situação, porque você foi justificado por Cristo Jesus. Veja o que a palavra declara a nosso respeito. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo Jesus, se faz parte da Igreja do Novo Testamento, não há empecilho ou barreira que possa afastá-lo do Pai. Você errou, cometeu um pecado. Se arrependa, peça perdão a Deus, diga a Deus que não mais cometerá tal erro, se desvie do mal, busque o Senhor em sua palavra, você ficará mais forte para resistir ao mal e vencer. Por que deixar o diabo criar obstáculos para você não ser vitorioso? Não há condenação, não há limites, não há distância entre você e Deus. Romanos 8 do 31 ao 39. Use o poder do Senhor Jesus para mudar essa situação difícil que você está vivendo. A palavra é uma só, não existe profecia que anula a palavra de Deus. Se a palavra nos garante vitória, cura, libertação, necessidades supridas, etc., não há razão para o sofrimento. Portanto, não há qualquer condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se disserem a você que o seu sofrimento é a vontade de Deus, não creia nisso. Ouça o que o Senhor Jesus disse, Mateus 7:11. Se, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Temos que andar segundo o Espírito de Deus, conforme os ensinamentos da Bíblia. Livres do pecado e da morte. A palavra garante em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a do inferno, aquela que causa doenças e sofrimentos, mas a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livra do castigo. Não devemos coisa alguma ao diabo. Se você já recebeu o Senhor Jesus em sua vida, você não tem dívidas para com Satanás. Assim, se levante agora e declare isso ao mundo espiritual, pois você está liberto em Cristo Jesus, e não pode nem deve mais aceitar qualquer ação maligna em sua vida. Por sermos a justiça de Deus, temos o direito de usar o nome do Senhor Jesus contra qualquer mal. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Impõe as mãos sobre si ou sobre o enfermo que você quer ver curado. Ore agora mesmo e determine a cura em nome de Jesus. Você tem dúvida se há mesmo poder no santo nome de Jesus? Ouça Filipenses 2 do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os homens e os demônios são obrigados a obedecer ao nome de Jesus quando é proferido por um filho de Deus. Quando você assumir sua posição na palavra, tudo em sua vida será diferente. Quando começamos a usar o nome de Jesus, isso parece muito difícil e, por vezes, até irracional. Entretanto, à medida que Deus vai aumentando os frutos, usar o poder de Deus vai se tornando algo natural e maravilhoso. Junte-se ao Senhor. Muitos dizem que prego o evangelho da prosperidade, mas não ensino somente isso, também as boas novas da bênção, cura e santidade. Anúncio o evangelho de Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia decora em 1 Coríntios 6,17, mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um só Espírito com Ele. Você já ouviu falar, algum dia que Cristo foi derrotado? Isso não aconteceu jamais, nem mesmo quando ele morreu, pois venceu a morte. Da mesma forma, sendo um com ele, você será um vencedor. Antes de partir para os céus, o Senhor Jesus disse aos discípulos, Mateus 28 do 18b ao 20, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as ações, batizando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Essa é a missão da Igreja do Novo Testamento. O que pedir? A palavra é clara. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Portanto, quando temos uma real necessidade, temos de ir com fé ao trono da graça em oração. Esse pedir significa determinar. Assim, quando aprendemos na palavra de Deus que certa bênção nos pertence, temos de determinar no mundo espiritual, em nome de Jesus, que a palavra se cumpra. Se a Bíblia nos garante algo, saúde, felicidade conjugal, prosperidade financeira, paz, alegria, etc., devemos declarar, pela fé, que tal promessa se cumprirá. Se você tem vivido debaixo da consciência do pecado, sempre achando que não é capaz de receber do Senhor a vitória, ou que você é indigno de ser chamado filho de Deus, porque se considera um pecador, um miserável, pare com isso agora. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus está esperando que você deixe de se ver como um fracassado e assuma sua posição como justiça de Deus, tomando posse da bênção que, há muito, Ele já preparou para você por meio de sua palavra. Ele quer vê-lo vitorioso. O Senhor Jesus está falando com você agora. Você só não será uma bênção se não quiser. Assuma o seu lugar na palavra de Deus e seja alguém bem-sucedido a partir de hoje.